Bom dia, mais uma terça-feira pela manhã, mais um Café com Mauro com vocês, para a gente falar um pouquinho mais de lei de liberdade, trazendo para vocês hoje, especialmente, depois de termos falado sobre liberdade absoluta e trazido também uma noção de escravidão, sempre fazendo a conexão com a nossa vida diária, com o nosso dia a dia, como a gente gosta. Hoje a gente traz para vocês o conceito de liberdade de pensar. E aí eu pergunto para vocês, onde é que nós podemos nos utilizar da nossa liberdade absoluta, como nós falamos há 2 semanas atrás, não é? O próprio livro dos Espíritos, de onde a gente estuda as nossas leis divinas, ele diz assim, ó: há no homem alguma coisa que escapa a todo o constrangimento e pela qual ele desfruta de uma liberdade absoluta, ou seja, há um lugar em nós onde nós desfrutamos da liberdade absoluta e podendo pensar sem nenhum constrangimento, sem que ninguém perceba o que nós estamos pensando. Existe esse lugar de liberdade em nós? Sim, o nosso pensamento. E aí a gente vem com aquela frase, né? Pensamento é terra que onde ninguém pisa. Lembra dessa história? É alguma coisa mais ou menos assim a frase, não é? Não me lembro direito. Mas é cachorrada aí com a gente como sempre, não é? Mas é essa liberdade de pensar, esse pensamento é o lugar onde nós temos a nossa liberdade absoluta. Porque no nosso pensamento nós podemos pensar, nós podemos criar, nós podemos agir, nós podemos fazer, nós podemos imaginar absolutamente tudo o que nós quisermos, sem que ninguém possa estar ali dando uma opinião ou modificando ou presente para poder fazer com que a gente faça de uma forma ou de outra, não é? Então é nesse lugar que a gente pode fazer tudo e gozar da nossa liberdade absoluta. Porém, apesar disso, a nossa evolução moral, ela vai nos permitir a nós mesmos perceber os nossos pensamentos, a nossa zona de pensamento, e dessa evolução moral é que o nosso pensamento vai então ficando mais límpido e nós mesmos, com responsabilidade espiritual e moral, vamos então manuseando o nosso próprio pensamento e vamos esculpindo determinadas diretrizes no nosso pensamento e vamos então nos permitindo ou não a pensar ou não de uma forma ou de outra. Quando eu falo para vocês pensar, agir, fazer, criar e tudo mais, é porque dentro do nosso pensamento, todos vocês vão concordar comigo, dentro do nosso pensamento a gente pode criar um filme inteiro de uma situação que nós queremos que aconteça e dentro do pensamento ela pode acontecer completamente inteira, com início, meio e fim, não é? A cachorrada hoje está quente lá de manhãzinha, é hora de comida deles. Mas então percebam que nós podemos fazer isso, mas a depender da nossa responsabilidade moral, nós mesmos vamos começar a tolher, vamos começar a perceber em nós lugares onde nós não queremos mais ir com o nosso pensamento. Porque afinal de contas, se a gente vai fazer mal a alguém, vamos colocar esse exemplo, se a gente vai fazer mal a alguém, a nossa ação de fazer mal é a que vai machucar o outro diretamente, não é? Então, nós, para chegarmos a essa ação do mal para alguém, o que aconteceu? Nós pensamos, criamos, pensamos e deixamos que aquele pensamento tomasse robustez dentro de nós e permitimos que aquele pensamento extravasasse em ação até que chegasse ao outro. Dentro desse processo evolutivo, dentro das coisas que vamos conhecendo e vamos estudando e vamos vivendo e vamos evoluindo moralmente, nós mesmos já vamos ser capazes de, opa, vamos barrar aqui atrás, porque eu não quero que esse filme continue no meu pensamento, eu não quero chegar a extravasar isso para que isso se torne uma ação, uma palavra ou alguma coisa que a gente possa realmente fazer, né, contra alguém. Então esse lugar é o lugar onde nós mesmos, apesar de gozarmos dessa liberdade absoluta no nosso pensamento,
Nós mesmos é que vamos criar essa responsabilidade perante Deus, perante nós mesmos, e eu digo Deus porque a divindade vai estar sempre nos direcionando através da espiritualidade, através das nossas conexões, e aí sim nós vamos poder então começar a iniciar esse processo de educação do pensamento também. Não é? Logicamente que já pensou, não tem mais jeito. Já pensou, já criou energia, pensamento é energia, pensamento é energia, energia é matéria, matéria já existe, ponto. Sim, mas é bem melhor e bem menos eficaz do que a ação em si, atacando ou gerando dor ou gerando sofrimento no próximo. Então, são passos evolutivos que a gente vai dando, a gente vai caminhando. E esses passos evolutivos e esses lugares evolutivos onde a gente se coloca, eles vão chegar a nós e vão se fortalecer em nós se nós exercitarmos todo o tempo. A nossa evolução ela é baseada no exercício. Então, eu gozo de liberdade absoluta dentro do meu pensamento? Sim. Eu consigo, eu mesmo, é, é, me tolher dentro do meu pensamento e essa liberdade passa a não ser absoluta? Sim, mas a relação vai estar em que a sua liberdade absoluta ela existirá com responsabilidade. Então não é porque você vai tolher seu pensamento ou mudar de opinião ou não se deixar fazer alguma coisa ou pensar alguma coisa que a sua liberdade não é mais absoluta dentro da sua zona de pensamento. É porque cada um de nós vai conseguir, com responsabilidade e lugar evolutivo na nossa moral, a ganhar mais liberdade absoluta, com mais tranquilidade e mais robustez moral. Entende? Nós não vamos estar perdendo a nossa liberdade absoluta, ela só vai se tornar moralmente falando, mais robusta. E nós assim vamos evoluindo como espíritos e como seres divinos que somos, não é? Quem pode nos cobrar alguma coisa ou julgar alguma coisa dentro do nosso pensamento, já que ninguém entra nele? Nós mesmos, por isso essa evolução acontece, e Deus, que vai saber o que estamos pensando e, logicamente, todas as nossas ações, sejam elas em pensamento ou não, também vão criar as suas consequências e nós temos responsabilidade sobre os nossos pensamentos também. Por isso vem todo esse processo evolutivo acontecendo e o nosso pensamento também faz parte disso. Então nós seremos responsáveis pelos nossos pensamentos. As consequências deles energeticamente também vão existir. E por isso, sabendo disso, porque quanto mais se sabe, mais a gente consegue se perceber, voltamos ao autoconhecimento, por razão desse autoconhecimento é que nós vamos cada vez mais conseguir limpar, de certa forma, o nosso pensamento e deixar com que a nossa liberdade absoluta, perdão, deixar com que a nossa liberdade absoluta esteja cada vez mais próxima do pensamento divino, que é o pensamento mais puro. Liberdade absoluta com divindade, com evolução. Achei que esse pedaço ia ser rápido e não foi muito rápido. Gosto de falar demais, né? Mas vamos lá. Na semana que vem a gente traz mais uma partezinha da nossa lei de liberdade. Vamos durar com ela por aí. Na semana que vem a gente vai falar de liberdade de consciência, que tem mais ou menos a ver com pensamento, mas tem as suas diferenças. E a gente então continua na terça-feira que vem pela manhã com mais um Café com Mauro. Eu espero todos vocês e até lá.